Bom dia a todos. Bom, pessoal, Professor, tá dando eco. Eu não sei se tem mais de um computador seu com áudio. obrigado por avisar. Teste. Acho que agora melhorou. Testa aí. Vamos ver. Testando, 1, 2, 3. Ah, agora melhorou. Alô, alô. Teste, 1, 2, 3. Ok. Bom, pessoal, hoje a gente vai trabalhar nesse dashboard. Só que a gente vai tentar fazer um jeito diferente, onde nós vamos trabalhando em conjunto. Ou seja, vocês vão desenvolvendo partes do processo e a gente vai tentando tirar as dúvidas em relação a esse processo. Quando houver necessidade, eu vou passar a fórmula para que vocês utilizem. Num determinado momento, eu vou passar uma parte para vocês, de tal forma que aqueles que não conseguiram ou chegaram atrasados, eles podem dar continuidade à aula. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês tentassem fazer é carregar todos os arquivos que estão disponíveis lá na aula do Power BI 06, ok? E com isso a gente vai trabalhando em conjunto. Pode ser? Professor, acho que o senhor não liberou o material da aula 6. Não liberou? Vamos lá. Pronto, vamos ligar aqui. Então, nós temos aí os mesmos dados que a gente trabalhou na aula passada, porém, a gente vai trabalhar algumas outras ideias, ok? Se vocês observarem o que a gente vai fazer hoje, deixa eu dar um zoom aqui. Então, a primeira coisa, faturamento mensal vezes uma meta. Evolução, fez uma meta versus meta e total pedido versus meta. O que significa tudo isso? Significa que a gente está sempre comparando com algum resultado. Então, isso a gente chama o KPI, que é uma medida, um indicador de desempenho, ok? Então, ele tem esse recurso dentro do Power BI
e a gente vai utilizar. Se vocês observarem ainda em cima, nós temos aí uns filtros por loja, por ano, e tem mais um botãozinho que vai limpar os filtros. O primeiro deles, do gráfico, a gente tem o faturamento versus faturamento anterior como meta. Então, se vocês olharem a meta que é tracejada, vocês vão observar que conforme ela está maior ou menor, ela tem uma cor diferente. Isso significa que a cor que a gente vai usar, ela compara dois valores. Se for abaixo ou acima, ela coloca uma determinada cor. E o gráfico abaixo é um gráfico de lucro bruto mensal e é um gráfico que vai ser um pouquinho mais tranquilo porque não envolve nenhuma função ou uma fórmula de cor como no anterior. Ok? Então, a primeira coisa que vocês devem fazer... Sim, deixa eu... vamos voltar lá e mostrar o material. Tá? Vamos dar um zoom aqui. Então, nós vamos carregar todos os arquivos aí. Tá? Eu coloquei aí o Power BI final, mas eu gostaria que vocês não utilizassem o mesmo por enquanto, para que a gente possa desenvolver. Aliás, acho que eu vou tirar ele agora e depois eu coloco. Então, o que a gente tem aqui? Todos os arquivos tipo Excel. E depois a gente tem aqui o arquivo de fundo que a gente fez a partir desse PowerPoint. Então, onde nós estamos? O Power BI 06. KPI. Pessoal, se vocês conseguiram carregar todos os arquivos, vamos ver quanto tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 arquivos. Aí vocês colocam um número aí de quantos vocês conseguiram. Eu gostaria de dar um feedback em relação aos vídeos. Eu estou achando muito interessante a forma que vocês estão colocando e sempre naquela ideia de a gente ter um bom argumento para convencer a diretoria.
esse bom argumento significa que você tem fato, são dados que levam a uma tese, aquilo que você quer que a diretoria acredite. Agora, tem que mostrar que aquele fato está ligado àquela tese, que pode ser, por exemplo, que a empresa está muito bem ou muito mal. Bom, pessoal, deixa eu mostrar aqui as planilhas. Eu não sei se de vocês já o calendário tem ano, mês, nome do mês, trimestre, início do mês. Se ainda não tem, por favor, coloque esses valores. Para quem não lembra, deixa eu entrar aqui no Power Query. Como que eu entrei no Power Query? Vou fechar aqui e voltar. Eu estou aqui no página inicial, eu venho aqui transformar dados, ele vai para o Power Query. Como que eu sei que eu estou no Power Query? Ele aparece aqui em cima. Ok? Então eu estou indo em de calendário, que é aquele tabela que é necessário para que quando a gente utilize informações referente a mês anterior, ano anterior, então a gente precisa ter todo o período aí de dados, ok? Então, quando a gente cria o formulário data, que já existe, e aí adicionar a coluna, tem as opções data aí. Confirma para mim, esse de calendário que vocês carregaram, ele já possui todas essas colunas? Não, né? Então, você clicando sempre a coluna, e aí tem aqui adicionar coluna e data, você tem todas as opções aqui, ok? Eu vou sair do Power Query, voltei para o Power BI, Professor, como que eu sei? Pois não. no calendário, eu não tô enxergando, tem que colocar ano, data, não dá para ver Isso. direito. Opa, deixa eu dar um zoom aqui. Uhum. E agora? Melhorou? Melhorou, obrigado. Então, para que você coloque isso, você tem que entrar primeiro no Power Query, ok? Tá? Se você não tiver no Power Query, você clica aqui, transformar dados. Aí ele vai para o Power Query. Como que eu sei que está no Power Query? Ele aparece aqui em cima. Aí o que eu faço? Seleciono o rótulo da coluna data, adicionar coluna e vem em data. Aí tem todas as opções aqui que você deseja. E aí só selecionar, ele vai incluindo. Ok? Outra coisa que é importante a gente sempre fazer durante essa fase do Power Query é selecionar cada uma das tabelas e tem a opção aqui, ó, remover linhas em branco.
E isso evita, quando você for importar os dados direto de um banco de dados, você evita que traga linhas em branco que pode afetar o cálculo, tá? Então, selecionando cada uma e clicando aqui, remover linhas em branco. Outra coisa que eu costumo fazer é conferir o tipo de dado. Se você olhar no cabeçalho, no canto esquerdo de cada item, ele tem o tipo de dado. E aí é importante que a gente confira de todos, ok? E aí você vai em cada um e aí verifica se é ABC 123, que é número, ou 1.2, que tem casas decimais, ou é calendário, ok? Então, essas duas checagens são importantes para que a gente possa garantir que a gente está trabalhando em alguns dados confiáveis aí. Então, remover linha em branco é uma coisa interessante. Outra coisa Professor, que eu gostaria... Pois não. no calendário data, a gente tem que colocar só ano? Ou, tipo, colocar início do ano? Isso. Vamos tentar colocar essas aqui, ó. Tá? Tá. Ano, mês, nome do mês, trimestre, início do mês. Por que que a gente está fazendo isso? A gente vai usar mais para frente. Poderia fazer depois? Poderia, mas vamos já deixar pronto. Beleza. A tabela de cliente, a data de nascimento, está como texto. Bem observado, Sara. Tudo que você quiser mudar, você clica no rótulo e aí você observa aqui em cima, ele tem o tipo de dado. E aí você pode vir aqui e mudar para data, ok? E agora ele está com... Ele deu um erro aí, né? Aí eu fiz aqui e deu esse erro aí. Vamos tentar ver. Aí eu tenho a opção de vir aqui e tentar tirar essa última alteração aí. Eu tiro aqui, ele volta. Ah, olha o que está acontecendo. Ele está no formato de data americana, né?
Por isso que dá erro quando a gente transforma. O problema é que o resto não está nesse formato. Porque se a gente mudasse a gente vai precisar pensar numa saída aí. Eu vou anotar para ver se eu acho alguma ideia. Como a gente não vai usar isso hoje, não tem problema. Mas bem lembrado, viu, Sara? Eu queria ver esse de loja, tá ok para vocês? Então, Sara, a próxima aula te dou um retorno desse. Eu queria saber se o rótulo dessa coluna da de loja está correto. Então não tá, pessoal. De loja está ok. Se por acaso, ao fazer a importação, a primeira coluna, primeira linha tem o cabeçalho, aí vocês podem vir aqui no canto, ó. E aí vocês clicam aqui, usar a primeira linha como cabeçalho. Só no caso que estiver errado. O Gustavo está falando aqui, precisa mudar o CEP. De qual tabela? Ah, tá. Isso. Isso é da de loja, é isso? Ok. Então, pessoal, é só vir aqui, nesse canto aqui, e tem uma setinha. E aí você pode usar a primeira linha como cabeçalho. A Juliana, do calendário, né? Vamos lá, Juliana. Inicialmente, eu tenho que selecionar o calendário que vai aparecer aqui no meio da tela, né? E uma vez que você fez isso, a gente vai ter que selecionar o rótulo da coluna data. Por que que eu preciso relacionar? Porque como eu vou extrair o ano, mês, nome do mês, ele precisa saber a partir de qual coluna, tá? Uma vez que eu selecionei, ele fica selecionado, fica uma cor diferente, tá? E aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que incluir uma nova informação. Aí você fala assim, uai, não tem essa opção no seu canal. Por quê? Eu estou no Power BI, eu não estou no Power Query. Para ir no Power Query, eu tenho que clicar transformar dados. E no canto superior esquerdo, tem que estar escrito Power Query.
Então, eu vou clicar aqui, transformar dados. E aí, o que vai acontecer? Aqui em cima, ó, apareceu Power Query. Eu seleciono qualquer uma não. Essa aqui tem data. Clico adicionar coluna. Depois, eu clico data. Aí eu posso vir aqui em ano, mês e escolher as opções que eu quero aqui. Aí você faz o primeiro. Não esqueça de clicar calendário data novamente. Ok? Deu certo, Juliana? Deixa eu... Meu. De produto. A Isabela perguntando se está produto do custo, se não tem casa decimal. Nesse caso, Isabela, parece olhando assim, que são todos números inteiros, né? Mas você tem razão. Os dados originais deveriam ter casas decimais. Então, pessoal, de loja, de calendário, checar todos os campos, os formatos, a menos aquele que a data do de cliente, que a Sara bem observou. E uma vez que vocês conseguiram fazer isso, a gente já pode sair do Power Query e começar a fazer todo esse processo de relações e depois medidas. Então, primeiro, a gente carrega, ajusta, sai do Power Query e aí a gente passa para a parte de relações e depois medidas. Então, eu preciso que todo mundo tenha conseguido chegar nessa etapa com 6 tabelas carregadas. Por favor, confirme aí, dê um OK. Todo mundo conseguiu? Então, espera aí. Tudo OK, pessoal? Então, vamos lá. Aí, pessoal. Parabéns. Pessoal, vocês observam aqui em cima que vocês têm uma tabela que chama medidas. Eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham? Seria interessante que a gente tivesse um espaço para todas as medidas ou que essas medidas fossem incluídas em cada uma das tabelas. Se vocês acham que é interessante, eu vou mostrar alguma coisa, uma alternativa para vocês. Caso contrário, antes de criar a medida, selecione a tabela e aí você vai inserir nova medida, ela vai ficar
embaixo dessa tabela. Ok? Então, essa opção aqui, eu criei aqui, só para a gente facilitar o processo, deixa eu dar um zoom aqui, uma coisa que chama medidas. Ó, Professor, você ainda está no Power Query? então, como que eu descubro isso? Tá? Você vem aqui no canto, vê se está escrito Power Query. Tá? Como não está, então, como que eu vou para o Power Query? Eu venho aqui, página inicial, transformar dados. Aí ele aparece Power Query lá em cima. Para sair, arquivo, fechar e aplicar. E agora ele não aparece mais Power Query em cima. Ok? Beleza. Então, pessoal, quem não tem esse espaço, eu vou criar um espaço aqui para vocês. Como é que eu faço para criar? Tá? Então, eu tenho que clicar página inicial e inserir dados. Ó, inserir dados. Então, vou clicar aqui, inserir dados. E aqui embaixo, eu vou pôr o nome da tabela. Tabela nova medidas. Eu já tenho lá uma que chama medidas. Tá? Então, o que eu fiz aqui, simplesmente eu dei um nome para essa tabela. Tá? E aí eu clico o botão carregar. Vamos de novo? Vou fechar aqui. Página inicial, inserir dados. Inserir dados. Tá? Aí eu vou pôr nova tabela medidas. E aí dou carregar. Tá? Aí o que aconteceu? Dá uma olhada aqui. Ele criou uma nova tabela. Ok? E aí, quando a gente for criar uma medida, a gente pode criar de qualquer jeito. Colocar em qualquer lugar, depois a gente muda de lugar. Ou você, antes de criar a medida, você clica nessa nova tabela, ela já vai colocando. Como é que eu sei, ou como é que eu posso mudar essas medidas aí? Por exemplo, todas as medidas parecem um negócio de calendário, de calculadora aqui, né? Se eu clicar nela, você pode observar aqui em cima, aparece a tabela que ela está. Se eu fizer o seguinte, mudar isso aqui para nova tabela de medidas, olha o que acontece. Ela vem para cá. Então, não interessa onde você colocou na criação. Depois você pode mudar. Claro que se você fizer já direto nisso aí, a gente fica mais tranquilo porque não precisa ficar mudando de lugar. Hoje não vai dar tempo, mas na próxima aula, acho que semana que vem, tem o Cefeia. É isso, pessoal?
Na quarta e na quinta? Isso, né? Então na quarta não tem aula, mas na sexta tem aula. Lembrando que a frequência é a participação no Cefeio. Então, a gente aprendeu, quando for colocar as medidas, colocar numa caixinha separada, tá bom? Mas eu vou mostrar semana que vem como faz subpastas. Então, dentro da medida, eu posso criar um para de loja, de produto, e aí fica mais organizado. Ok? Agora, uma vez que eu já coloquei, já carreguei, Power Query já fiz tudo que bonitinho, criei aí uma área para medidas, uma pastinha. Agora eu quero saber se está correto essas ligações aí. Vocês querem conferir? Para que a gente possa ligar uma coisa na outra, basta vocês arrastarem. Lembrando que para ficar melhor a sua tela, tenta clicar nos 3 pontinhos e colocar a opção tela cheia. Ok? Sim, Gustavo, os arquivos que a gente está usando hoje são os mesmos da semana passada. Então, para quem começou hoje, então você vai ter que fazer as ligações. Para quem utilizou o material da semana passada, que nós vamos ter que incluir novas medidas, aí está tudo certo. Ô Vinícius, a resposta para a sua pergunta, se pode usar o Word, pode. A única coisa é que tem novas medidas que a gente vai fazer hoje que não constam no Word da semana passada. Eu queria que vocês dessem um ok se vocês conseguiram colocar todas as relações. Eu vou contar aqui, são 3, 6, 7 ligações. Talvez a pergunta que vocês possam fazer é o que ligar o quê? Tá? São os campos iguais, mas eu vou clicar aqui para mostrar para você. Se eu der 2 cliques nesse aqui, ele vai mostrar essa relação com cliente data, com calendário data. Se eu clicar essa segunda aqui, é devolução SKU, um produto SKU. O terceiro aqui é cliente loja, com loja cidade.
Ok? Esse próximo aqui é vendas SKU, produto SKU. Normalmente, ele deveria ter nomes parecidos. Esse que venda de loja, com loja cidade, não está com nome parecido. Esse aqui em cima é venda data, com calendário data. E o último aqui, venda código cliente, um cliente código. Ok, pessoal? Quem conseguiu fazer essas ligações ou pegou da semana passada, por favor, dá um ok. Ok, Gustavo, Pedro, Bruno. Bom, pessoal, se vocês já fizeram essa parte, a gente vai para a terceira parte, que é a parte de fazer as medidas. Aí as medidas dependem do que a gente vai querer fazer. Então eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente vai tentar fazer, de tal forma que a gente possa começar a fazer as medidas. Então nós temos aqui, ó, faturamento mensal, devolução mensal, total de pedido. Opa, Vinícius, claro. Vou aguardar um pouquinho só. Então vamos voltar lá e mostrar as combinações aqui. Bom, então como vocês não terão aula na quarta, o Power BI, juntamente com a reunião da diretoria do Padlet, será para sexta-feira. Se precisa de alguma ajuda aí, Vinícius. Podemos continuar? Beleza. Então, pessoal, existem várias medidas importantes aqui.
Eu vou colocar algumas aí que são importantes nesse processo. Deixa eu voltar aqui. Por exemplo, esse gráfico aqui, embaixo. Eu preciso do total do lucro bruto. Então, eu preciso calcular esse lucro bruto para fazer esse gráfico. Ok? Então, como que eu faço esse lucro bruto? Tá? Eu vou fazer primeiro uma fórmula que vai somar uma coluna qualquer. Só para a gente ir aprendendo no processo. Por exemplo, vamos dar uma olhada em alguma... Se eu quiser, por exemplo, somar esse total item de venda, como que vocês fariam? Alguém tem ideia? Dica: tem que usar a função soma ou sum. Sempre quando a gente for colocar uma nova medida, a gente vai pôr o nome da medida igual, e aí é uma operação aritmética ou uma fórmula. Ok? Pessoal, eu poderia dar pronto para vocês, mas vamos tentar entender o processo. E nós vamos usar hoje sum e summax. A diferença é que sum, ela soma uma coluna. O summax, ela soma uma operação das colunas para todas as linhas. Primeiro, ela faz uma operação na linha, multiplicando uma coisa para a outra. E depois ela vai somando para todas as linhas. Então a diferença é que é uma operação antes da soma. Ok? Então, pessoal, isso é só exemplo. Se eu quisesse fazer a soma aqui, eu clicaria em nova medida e colocar aqui soma x é igual. Aí eu posso fazer uma operação, 1 mais 2, está pronto. Tá? Mas eu posso sofisticar. Eu quero fazer a soma daquela coluna que está como C9. Eu vou começar a escrever sum, e aí aparece sum. Eu dou duplo clique, e aí ele pergunta qual a coluna. Eu estou querendo aquela coluna como está C9 na tabela FVM. Então essa aqui... C9, item de venda. Bloqueei aqui, Enter. Está pronta a soma. Se eu quiser mudar ela de lugar, eu clico nela e ela aparece aqui em cima. E aí eu basta mudar de local, por exemplo, colocar nessa nova tabela de medidas. Aí vocês vão olhar aqui embaixo, ela aparece nessa nova tabela de medidas. Vocês entenderam o que significa essa função soma? Não. Então vamos lá de novo. A função soma, ela tem como objetivo somar todas as linhas de uma determinada coluna.
Então, quando vocês forem fazer uma nova medida, vocês colocam aqui medida nova, igual, começa a digitação, clica com o mouse e aí você escolhe qual é a coluna que você quer somar. Simplesmente com o mouse, 2 cliques no mouse e dá Enter. Então essa função, ela tem como objetivo totalizar uma coluna. Tenta fazer aí, ô Vinícius. Mas, o professor, a gente tem que fazer em qual lugar na nova medida? Então, se você clicar nova medida, ela cai lá no lugar certo. Mas se eu clicar qualquer outro lugar, o lugar não importa, é só em termos de organização. Se eu clicar aqui nessa medida aqui em cima, do lado esquerdo, mostra qual tabela ela está. E eu posso vir aqui e depois mudar. Então, ele pode fazer em qualquer lugar e depois eu mudo. O que a gente está querendo mostrar, quando a gente cria uma caixinha aqui, medidas, fica mais organizado. Mas para efeito de fazer gráfico, não interessa onde está alocado. Tá bom? Então, pessoal, essa é a primeira função que a gente vai usar demais. Agora eu vou colocar uma bem sofisticada aí para vocês. Só toma cuidado se é ponto e vírgula ou vírgula aí. Esse aqui, pessoal, é a fórmula do lucro bruto que a gente vai usar nesse gráfico que a gente está comentando. Agora, dá uma olhada que ele tem uma... Deixa eu ver aqui. Ele tem vários formatos, fórmulas. Ele, além de usar SUMEX, e usa o relato. O que é esse SUMEX? Ele pega, nesse primeiro caso, a tabela F-venda e depois ele tem uma operação. Ele pega o valor da quantidade vendida e multiplica pelo preço unitário, que está em produto. Então, eu estou trabalhando com F-venda e estou trabalhando com tabela produto. Como ele não sabe onde está, onde fica essa informação, você precisa avisar para ele que está em outra tabela. Aí olha como é que funciona o relato. Relato de produto vezes produto e pega o preço unitário. Então ele multiplica preço unitário vezes a quantidade e a venda. Ok? Então tenta fazer essa forma. Agora, uma dúvida que pode surgir é o seguinte: eu posso fazer o preço unitário vezes o pedido, ao contrário desse aqui? Não. Por quê? Nós estamos usando a venda, tá? Como você pôs F-venda, a coluna tem que ser F-venda. E ele está relacionado com o produto. Bom? Então, por favor, dá um OK se vocês conseguiram montar essa fórmula aí.
Lembrando que pode ser que vocês precisam mudar o ponto e vírgula por vírgula. Nós estamos fazendo esse gráfico em azul. E aí, pessoal? Deu certo? Sim ou não? Beleza, Professor, Gustavo. poderia mostrar Pois, de novo qual que era a fórmula? a forma que É eu do postei total lucro bruto. Ah, tá no chat. Ah, tá. tá no chat. Obrigada. Professor, tem como mostrar a primeira fórmula da SAM, sem ser essa do total lucro bruto? Não dava para ver. Tem. Podemos, aquela primeira é só um exercício. Você quer que eu faça de novo? Nós não vamos Ah, usar, é, não. não vai afetar em nada então? Não, mas olha, eu vou Ah, fazer então, aqui. então beleza. Então deixa. É só Obrigado. clicar nova medida, tá? Aí você escolhe o nome da medida, né? Igual. Aí você usa, começa a escrever sum, SU, aí ele já aparece. Aí eu escolho o sum, aí ele fala qual a coluna que você quer somar. Aí você escolhe aqui a coluna que você quer somar, tá? Deixa eu ver uma aqui que é numérica aqui. Aí você escolhe o campo com o mouse. Eu não digitei nada. Aí eu dou Enter, eu não preciso nem colocar o parênteses. Aí ele já carrega essa nova medida e aparece aqui do lado essa que eu acabei de criar. Aí se quiser mudar de lugar, você clica nela e aqui no canto superior esquerdo você pode mudar de local. Tá bom? Pessoal, se vocês conseguiram montar o total de lucro bruto, vocês já conseguem montar esse primeiro gráfico. Tá? Que tipo de gráfico é esse? Esse aqui. Gráfico de coluna clusterizado. A hora que eu clico aqui e vou ver os campos, aí você pode observar que a gente tem aqui o mês e aqui é o total do lucro bruto. Ok? Esse calendário data, ele está aqui em de calendário. Ok? Então vamos tentar montar esse primeiro gráfico aí, incluindo essas duas informações.
Ok, pessoal? Então vamos lá. Agora, nós vamos fazer esse primeiro aqui, que é o faturamento mensal e a meta. Para isso, a gente vai usar esse M4, o M7. O M4 é total de faturamento. O total de faturamento está aqui. Ó. Eu vou colocar aqui no chat para vocês, mas se vocês quiserem fazer, então o que eu estou fazendo? Usando a função SumX, pego da tabela F-Venda, o venda tamanho pedido, e multiplica pelo preço, que está na tabela produto. Mas eu preciso usar essa função DAX, que chama relato. Então, normalmente, a função soma pega de uma tabela só. Mas se você quiser pegar mais de uma tabela, você tem que usar a função relato. Ok? Nós vamos usar também o M7. O M7, ele já usa uma função nova. Então, hoje vocês estão... na verdade, nós estamos discutindo em mais detalhes duas funções aí. A primeira é o relato e essa segunda é o date add. Esse date add, ela tem como último item mês em inglês. E depois ela tem -1. O que significa isso? Ela vai pegar o total do faturamento, que é o M4, que a gente acabou de criar, e vai verificar em relação o mesmo valor de total faturamento do mês anterior, ok? Então, sempre ele vai pegar o mês anterior. Se eu puser -12, ela pega do ano anterior. Se eu colocar year -1, ela compara com o ano anterior. Sempre o M4, que é a soma do faturamento, ok? Que é a quantidade vezes preço unitário. Ok, pessoal? Então, eu estou querendo o KPI é sempre comparar o total do faturamento com o mês anterior. Então, o KPI, você tem que definir uma meta. Nesse caso, a meta é o mês anterior. Então, a gente quer comparar e gostaria sempre que ele fosse maior que o mês anterior. Tá? Eu posso ter meta de devolução, aí você estabelece que você só aceita 3% é a sua meta. Aí ele vai mostrar se está acima ou abaixo da meta. Ok? Pessoal, se vocês tiverem dúvidas durante esse percurso até sexta que vem, por favor, entre em contato, mas mande seu arquivo Power BI para que eu possa ajudar de uma forma mais rápida. Ok? Pessoal, vocês conseguiram colocar
o M4 e o M7? Então, pessoal, quando vocês forem criar a meta, onde que está, que é o KPI? Opa! É aqui, ó, pessoal. Vamos criar o KPI. Para eu clicar nesse KPI e muda aqui, ele vai mostrar os valores. E eu tenho que usar o início do mês, porque ele tem que pegar todos os dias do mês. Ok? Então, agora nós estamos fazendo o M4 e o M7. Pessoal, eu vou colocar para vocês o passo a passo, mas eu não vou colocar hoje, não. Eu queria que vocês tentassem fazer um pouquinho e depois vocês... Eu vou, sim, disponibilizar as fórmulas que eu usei, tá? Só no sentido que vocês, se houver necessidade, vocês dão uma olhadinha, tá bom? Então, eu vou disponibilizar o passo a passo no início da semana e hoje eu vou disponibilizar as fórmulas que eu usei. Tá combinado? Vinícius, o meu receio é que a gente termine o curso e vocês não consigam fazer sem o passo a passo. Então, aos poucos, eu vou forçando um pouquinho para que vocês tentem um pouco e consigam fazer sozinho. O Gustavo perguntando o que tem que postar para sexta que vem. Sempre quando a gente tem uma aula, a gente mostra o que vocês vão ter que postar na aula seguinte. Então, vocês vão ter que postar o mínimo isso. A gente pode fazer mais coisas e coisas diferentes, etc. E, além de ter aquela reunião com a diretoria explicando a empresa. Então, na sexta que vem, até o início da aula, tem que estar entregue, como das outras vezes, o Power BI e o vídeo no Padlet. Durante a aula, nós vamos fazer a avaliação dos pares, como a gente fez a última vez. Ok? Então, só respondendo o Vinícius, eu vou passar a fórmula e depois vocês vão tentar fazer esse gráfico aí, tá bom? O passo a passo vai ser liberado segunda ou terça-feira, mas as fórmulas hoje, tá? Então vamos lá, pessoal. Vocês conseguiram fazer esse primeiro KPI? Talvez nem com todas as informações aqui, porque eu teria que vir aqui e alterar
vários itens aqui. Então, agora, nesse próximo aqui, faturamento mensal, a gente tem que usar mês, M4 e o M7, que a gente acabou de fazer. O que tem diferente nesse aqui? A única coisa que tem é uma fórmula de cor. A cor depende se atingiu a meta ou não, se passou ou não. Então, esse aqui, pessoal, vocês simplesmente vão ter que usar o que vocês acabaram de fazer, o M4 e o M7. Ok? Pessoal, eu vou passar para vocês lá no sistema, mas se vocês quiserem já anotar. Ele não põe tudo uma vez. Tem que fazer em 2 etapas. Esse chat não gosta de muita coisa. Mas quem não copiou aí, vai ter lá no sistema. Ok? Então, pessoal, eu queria saber se vocês conseguiram fazer esse faturamento mensal e a meta. Ok. Mas ele não ficou colorido, né, Gustavo? Ficou? Ficou? Você já colocou a cor? Então, pessoal, esse aqui não vai ficar colorido, tá? O que eu estou falando é esse faturamento mensal e meta, tá? Como que eu deixo ele colorido? Vocês observam aqui, se a meta está maior que o faturamento, é uma cor, se não, é outra cor. Como é que eu faço isso aqui? A primeira coisa, você precisa definir uma função que chama cor. Veja se vocês entenderam essa função. Se o faturamento é maior que o faturamento do mês anterior, tem uma cor. Caso contrário, é outra cor. Mas espera aí. Como é que eu descubro qual é a cor? Aí eu coloquei para vocês aí símbolos aí da cor. Vamos olhar. Eu vou adicionar aqui uma guia e colocar esse link aí. Dá uma olhada nesse link, pessoal. São as cores que a gente vai usar usando o código hexadecimal. Ok? Então, o que a gente está fazendo? Nós vamos mudar a cor aqui. Mas preciso primeiro que vocês tenham definido essa função cor. Quem conseguiu definir cor, por favor, dê um OK. A menos o ponto e vírgula,
ou vírgula deve funcionar. Quando eu clico, Professor. como que eu coloco? Pois não? Não, eu ia falar que eu não consegui fazer o KPI porque eu usei o arquivo da semana passada e ele não tinha início do mês em Ah, sim, mas data. você pode só ir lá em decalendário e pode incluir, tá? Tá. Mas se for lá em decalendário, claro que se você vai ter que ir em transformar dados. É que eu mudei o nome do arquivo e aí ele deu Ah, erro em tudo. mudando o nome. Mas aí se for lá no Power BI, aí ele fica fácil você fazer, tá bom? Tá Mas bom, depois você obrigada. pode fazer. Deixa eu só mostrar aqui. Quando eu clico aqui, esse gráfico, e ele aqui em formato, tem a opção aqui, cores, tá? Então tem a opção aqui, cores. E aí eu vou usar esse FX, não cor padrão. Eu vou usar uma função. Quando eu clico aqui a função, aí eu tenho que colocar o valor do campo com base nessa fórmula aqui, que é M9 cor, que a gente colocou. A hora que você fizer isso, ele vai mudar a cor. Se por acaso, no M-cor, você decidir mudar as cores, basta alterar o valor das cores através desses valores aqui. E aonde muda os valores? Naquele link que está no chat. Ok? Então, pessoal, o que mudou desde de cima para o de baixo? O de cima tem duas séries de dados. O de baixo só tem um. O de cima, quando for cor, por exemplo, se eu clicar aqui, o de baixo, e for cor, tá cor padrão aqui, né? Se eu quisesse mudar essa cor, eu teria que apertar o FX. Como está nesse aqui, ele já tem a opção FX, porque eu já tinha escolhido. Aí ele usa com base nesse campo. Ok? Então, pessoal, esses dois primeiros, eles são mais tranquilos, esses dois gráficos. A única coisa que difere é a cor. Para que vocês possam ter uma ideia do que eu estou colocando em cada um, faturamento mensal, a gente já fez. Então, ó, vai estar no vídeo. O M4 comparando com o faturamento. Devolução mensal é o M2 comparando com o M6, que é a meta de evolução. O que é a meta de evolução? Vamos olhar aqui. É o total de 3% dos pedidos. E o último aqui é total pedidos quantidades e total pedidos do ano anterior, que é a meta. Eu quero sempre superar a meta. Ok? Então, nós temos aqui 3 KPI. Se vocês olharem no vídeo, são esses os campos. No segundo, são esses os campos. Deixa eu mostrar aqui. Tá? Então, o terceiro são esses aqui. Opa. E o primeiro, se eu clicar o primeiro, os campos são esses. Tá? Então,
Eu já coloquei no chat as fórmulas. Esse aqui em cima é uma segmentação de dados. Esse também. E esse outro aqui é um que chama zerar, está no Word da aula anterior. Simplesmente ao selecionar alguma coisa aqui, ele seleciona só o mês de janeiro. Se eu quiser zerar, é que não está publicado, eu tenho que apertar o CTRL. Aí ele volta sem filtro nenhum. Professor, Pois não. desculpa interromper. Eu estava tentando fazer a fórmula da M3, só que não está batendo com a coluna 10 que você colocou aqui, e nem a M5 com a coluna 9. Eu não estou entendendo. Como O resolver isso? M3, ele pressupõe que existe essa coluna nova na venda aqui. Você tem essa ou não? Vamos ver, nas vendas. Você tem essa aqui? Em vendas? Porque se não tiver... Peraí, deixa eu checar. Eu acho que eu não tenho. Eu acho que o M3 e o M5 a gente não vai usar, não. Olha o que ele está dando errado. O M3 e o M5 não precisa fazer, não. A gente não vai usar nessa aula. O outro erro... O meu não tem essa daí, não. Não, então não precisa fazer M3 nem M5 a gente não vai usar nessa aula. Beleza. Qual o outro que está dando erro? É o M3 e o M5, justamente esses dois. Tá, esses dois a gente não vai usar. Tem outras fórmulas, mas eu posso até colocar a fórmula para vocês, mas a gente não vai usar hoje nessa aula, tá bom? Beleza, professor, obrigado. Bom, pessoal, acho que por hoje tá bom, né? Então, só lembrando, o que a gente tem que fazer? Eu vou liberar segunda ou terça o passo a passo. Vou liberar hoje as fórmulas. Para sexta-feira, vocês têm que entregar o Power BI e mais o vídeo. Durante a aula de sexta, nos primeiros 15 minutos, eu dou novas dicas. Em seguida, vocês avaliam um colega e eu vou chamar algumas pessoas para falar um pouquinho sobre o vídeo que fez. Tá bom? Então, esse é o processo, o Power BI 06 e o Power BI 07, que é a última aula de Power BI. Depois a gente vai ver o RP. Nós não teremos muito tempo, mas a gente vai ter uma ideia como funciona. A gente vai fazer uns lançamentos e depois vai fazer o Power BI em cima do resultado. Você já deve ter recebido um e-mail com o seu cadastro no NetSuite. Quem não recebeu, dá uma olhada no spam ou pode perguntar para o Abraão aí e ele sabe a senha comum para todos. Apenas os papéis de cada um serão diferentes. Isso significa o quê? Algumas operações, só alguns papéis, tipo controller, vendedor, comprador, poderão fazer. Então, o que a gente quer ensinar é que existe uma responsabilidade na empresa e ninguém dá senha para o outro, porque vai ser cobrada essa responsabilidade. Mas no nosso caso, a gente vai distribuir e fazer a mesma senha para todos os papéis. Mas você tem que entrar com um papel específico
para fazer uma ação específica. Não dá uma senha fazer tudo. Tá bom? Então, pessoal, eu agradeço aí a atenção. Eu só queria dizer que as aulas ficam um pouquinho mais complicadas, mas eu estou querendo que vocês consigam fazer as coisas de uma forma mais independente. Mas fica tranquilo que a gente vai postar aí o passo a passo. Ok? Obrigado a todos aí.